Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nesta aula de hoje a gente vai aí dar continuidade com o desenvolvimento da nossa tela home. Um pouco mais para frente a gente vai dar uma melhorada nesse componente de categoria. E nesta aula que passou, nas duas últimas aulas, basicamente, né? Uma aula a gente desenvolveu o nosso componente e na outra aula a gente fez alguns ajustes, algumas refatoração referente ao nosso componente de carrossel que está funcionando aqui. A gente adicionou dois botõezinhos que a gente pode pular de forma... a gente pode pular no momento que a gente querer, tá ok? Que ele vai obedecer e ele tem uma possibilidade de estar passando automaticamente. Claro que você não vai querer ficar pulando, né? Você vai estar vendo outra coisa e ele vai estar pulando. Você pode diminuir também o tempo e você pode estar também desabilitando essa parte de baixo, que são os... Você pode desabilitar essa parte de baixo, que é os indicadores, né? Que vai indicar onde que você está. Você pode dar um false no autoplayer, basicamente não desabilitar, mas você pode deixar pausado, dar um false. Você pode desabilitar os controles e assim por diante. Então ele é um componente bem mais flexível do que outros que a gente já desenvolveu. Então você pode diminuir. Ele vai ter um tempo menor de uma imagem para outra. Então, se você contar, ele vai ter agora basicamente 3.000 milissegundos, que é equivalente a 3 segundos agora. Ele troca de uma imagem para outra, de uma forma bem mais rápida, perfeito? Eu vou deixar nesse formato desse jeito aqui. E agora a gente vai trabalhar com um novo item, que a gente só adicionou o título, basicamente, aqui, só que o componente abaixo a gente não desenvolveu, a gente não criou nada referente ao nosso componente, perfeito? Então o que eu vou fazer? Aqui acima, se vocês observar, a gente tem o título e o botão que direciona a gente para a nova tela para a gente ver mais. Só que na categoria aqui, eu já adicionei esse carinha aqui dentro, tá aqui, ó, que é o header, né? E a gente vai desenvolver esse processo de forma dinâmica, mas a gente vai deixar para quando a gente for mexer nas categorias, a gente faz essa mudança, perfeito? A gente vai focar agora nos novos itens. Deixa eu voltar aqui. Esse componente aqui eu posso colocar como concluído e a gente vai focar nesse carinha aqui, ó, componente lista de itens, né? Então eu vou aqui no nosso protótipo. A gente desenvolveu aqui esse carinha aqui, ó. A gente desenvolveu o carrossel, como eu falei para vocês. Ele não ficou basicamente igual, porque a gente teria que ter a mesma imagem, esse tipo de processo. Então eu acabei pegando o link. Eu não sei se vocês assistiram a aula aí, mas eu tinha até feito download dos nossos estes aqui. Opa, aqui não, aqui é componente, né? Os nossos estes eu vou até pegar para que vocês possam até dar uma analisada. Eu tinha feito download da imagem, eu tinha renomeado aqui banner 1, 2, 3 e 4, mas eu já, como que a gente já fez com o RI, já pegando automaticamente, já queria chegar mais próximo do real para pegar esse processo lá do nosso banco de dados, ou quando você desenvolver o banco de dados já fica bem mais próximo do desenvolvimento, né? Então eu já resolvi fazer passando uma URI aqui no nosso carinha aqui, ó. Então ele já pega automaticamente aqui uma URI que automaticamente ele já importa aqui na nossa imagem que eu estou pegando lá do nosso componente que a gente criou. Eu vou descer aqui para que vocês possam ver, ó. Tá aqui a nossa imagem, essa que está expondo aqui. Então eu pego aqui uma URI que automaticamente já está configurada para pegar lá do banco de dados. Como eu falei, você iria fazer a chamada aqui da nossa API, apontando para a API que você tem, ou que o, o back-end passaria para você, né? Você iria fazer toda a chamada, a importação aqui do nosso banner e automaticamente você só ia substituir por esse carinha mock que estava aqui, ó, tá? Que esse banner items aqui, que seria um mock que a gente fez aqui. Então vamos lá dando continuidade aqui com o desenvolvimento. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esses dois carinha aqui.
Deixa eu só fechar tudo. Eu vou abrir aqui o meu componente e eu vou vir aqui no meu, deixa eu ver aqui nos itens, ó, eu passo uma imagem, eu posso usar um map, eu posso fazer um mapeamento desse carinha aqui, ou eu posso fazer também, criar uma flat list. Então eu já tenho dois direcionamentos para onde que eu quero direcionar esse cara aqui, né? E eu tenho algumas informações aqui abaixo, beleza? E é isso que a gente vai trabalhar. Essas informações aqui eu já tenho, você já pode ver aqui, ó, que a gente já tem o nosso título e o ver todos. Então, se eu clicar aqui, eu não tenho o botão ainda, né? Deixa eu só vir aqui em componente não, em app, tab, a home e na index. Deixa eu vir aqui, eu tenho o meu aqui, o meu title. Então ele deveria funcionar quando eu clico aqui. Então, deixa eu ver. Ele deveria. Ele está abrindo o console log. Tá aqui, ó, ver tudo. Eu achei que eu estava adicionando aqui um alerta, né? Então o alerta eu iria fazer desse jeito aqui. Deixa só carregar aqui pra gente. Deixa eu só importar esse carinha aqui do nosso React Native mesmo. Ponto alert. Aqui eu posso dar um título para ele e descrever uma mensagem aqui, né? Você clicou em ver todos os novos itens, beleza? Então eu vou deixar assim. Quando eu clicar agora, ele vai abrir um alerta aqui, né? Especificando, claro, fica bem mais visível da gente saber que clicou. Em categoria já tem, ó, ver todas as categorias. Legal? Então a gente já fez uma mudancinha. E aqui abaixo agora eu vou fazer o seguinte: aqui vai ser componente novos itens, beleza? Então aqui abaixo a gente vai colocar esses novos itens. A gente vai criar esse carinha agora. Mas antes de eu criar, eu quero antes de eu começar a criar esse componente, eu quero fazer o seguinte: aqui em database, eu quero criar um componente primeiro. Eu quero criar aqui um componente primeiro, simulando um banco de dados, perfeito? Então eu vou criar aqui um products, simulando que seria um banco de dados, produtos, né? Então é isso que eu vou adicionar. Eu já tenho essa informação que para mim não criar aqui toda uma estrutura, eu já tenho essa estrutura aqui num exemplo meu aqui, eu só vou copiar, eu vou mapear, eu vou trazer aqui para gente já configurado. Deixa eu só organizar aqui. E eu vou fazer o seguinte: as imagens, eu posso fazer o seguinte, eu tenho que ver agora onde que eu vou pegar essas imagens para me mapear certinho esse carinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma analisada aqui onde que tá as imagens certinho, banner, cartão, categoria, imagens populares, profile. Então eu tenho aqui categoria, deixa eu só ver, categoria eu tenho uma imagem, eu tenho aqui imagens, tá, eu tenho, deixa eu ver, beleza. Populares, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa com populares. Categoria, eu vou ter que exportar essas imagens aqui, tá? Eu vou exportar essas 3 imagens aqui. Eu vou exportar essas imagens aqui, ó, que já dá para ver todas, e daqui a pouco eu volto. Eu não quero exportar com vocês aqui, beleza? Então eu vou dar um tempinho aqui, daqui a pouco eu já volto com essas imagens exportadas. Então, voltando aqui, eu já exportei as imagens aqui. Eu vou criar agora, eu vou renomear elas, por exemplo, eu vou importar. Eu criei um arquivo index também dentro da pasta aqui, ó, para que eu possa exportar ela de forma dinâmica. Produto 1 from, e aqui eu vou mapear o meu produto 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse carinha aqui, eu vou duplicar 4 vezes e vou basicamente trocar por 2 aqui. Ctrl D, né? Trocar por 3 e Ctrl D, trocar por 4. Beleza, já renomeei. Agora eu vou exportar, export produto
e eu importo esses quatro aqui, esses quatro nomes que eu adicionei, basicamente que eu criei ali acima, né? Então, produto 3, e aqui eu coloco o produto 4 também. Basicamente está feito, só que eu não preciso, basicamente não é só fazer isso, é porque aqui eu tenho uma pasta e eu tenho um index dentro, que ele é reconhecido automaticamente. Agora eu tenho que vir no index aqui, que eu tenho na raiz da pasta ASCII, eu tenho que importar agora o meu produto. Meu produto, ó, esse carinha aqui, e agora eu importo ele em qualquer local aqui dentro também, né? O meu produto. E agora sim, agora na hora que eu importar o ACID, eu já posso utilizar esse carinha aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, aqui acima do meu banco de dados mocado, né, que eu estou criando aqui, eu vou importar agora o ASTIS, né? Então tá aqui, deixa eu ver, eu consigo pegar ASTIS. Aí eu venho aqui agora e vou fazer o seguinte, ASTIS.produto, eu pego o produto 1, produto 2 e assim por diante, tá? Eu só troco aqui, aqui não, aqui, né? Aí eu troco pelo produto, agora eu pego 2 aqui, ó. 2 e assim eu vou substituindo automaticamente. Lembrando que ele funciona se você fazer de forma dinâmica, tá bom? Então você vai ter que... É claro que você já fez isso lá no início, né? E aqui o 4, qualquer coisa a gente vem aqui e ajusta. Eu já tenho agora o meu banco de dados criado. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ID. Então eu tenho um ID passando por string, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, mas eu posso passar aqui como UID, alguma coisa assim. Eu também tenho aqui o name, a descrição completa, o preço, a imagem, né? O size, que é o tamanho, color dele, se é blue, white, black, e se ele é um produto novo, verdadeiro, e a categoria que é Athletic, né? Então, é basicamente isso que a gente está passando aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou criar uma tipagem para esse carinha aqui também, já para a gente já mandar esse cara para lá tipado, né? Então, vamos lá. Eu estou voltando aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a tipagem aqui mesmo, mas deixa eu ver se eu tenho uma pasta ali que eu adiciono meus types. Não tenho. Eu vou criar essa tipagem, não. Eu vou criar dentro de uma pasta mesmo específica. Eu vou criar aqui uma pasta, deixa eu ver, interface, e aqui dentro eu vou criar a minha tipagem. Eu vou colocar um nome aqui de produto.ts, e aqui dentro eu vou criar a minha tipagem. Eu já tenho ela, mas eu só vou, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui export interface produto. Assim, né? Produto. E assim eu posso importar. O ID vai ser uma string. Eu posso. ID não, ID. Eu vou adicionar aqui o name, uma string. Eu vou adicionar aqui uma descrição. Full description, tá aqui também. Um price, um number, né? Eu posso colocar aqui uma imagem como uma string também. Um size vai ser uma array de string. Também o color também eu posso colocar como uma array de string. E eu vou adicionar também aqui o isNew. É um boolean, se ele é verdadeiro ou falso. Agora a category, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar assim. Eu vou passar algumas informações fixas aqui, né? Se ele vai ser atlético, se ele vai ser corrida, né? Corrida, eu quero passar aqui casual, urbano, e é basicamente isso. Daqui a pouco, e sem falar que se você. Aí você pode colocar uma descrição aqui também, ó. Adicionar mais propriedades conforme necessário. E aqui abaixo, né? Você vai adicionando aqui. Então, eu tenho aqui esse carinha. Eu vou importar esse cara aqui agora. E deixa eu ver, produto. From minúsculo, né? From. E vamos lá, ponto barra. Ponto barra.
E eu já posso pegar também aqui, ó, esse carinha aqui. Eu vou pegar src barra, pegar a importação dinâmica, né? E eu já importo o meu. Pronto, vou pegar o produto aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui, produto, e nesse formato assim. Agora aqui, é claro que aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho que mudar, né? Porque está em inglês, agora eu vou pegar Atlético, eu vou pegar aqui, por exemplo, corrida, aqui vou colocar um casual. Então, só para vocês entenderem, a gente teve que mudar um pouco da estrutura. E aqui, urbano, coloquei um de cada um, né? E os arrays aqui tá certinho. Tamanho também, já é um array aqui mesmo, né? E é basicamente isso. A gente já conseguiu mapear aqui, a gente já criou a nossa. Vamos dar um exemplo assim, o nosso banco de dados mocado, né? A gente conseguiu criar. E eu vou fechar aqui, que a gente vai utilizar esse carinha daqui a pouco. Esse banco de dados eu vou deixar. Opa, eu vou deixar ele aberto aqui. E agora a gente vai começar a criar o nosso componente. Eu vou deixar esse carinha aqui aberto, que eu vou importar aqui abaixo também já daqui a pouco o nosso componente, né? Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou voltar aqui no banco de dados, aqui do productors, e é isso. E aqui eu não vou exportar nesse formato assim direto, que eu quero fazer uns detalhes, eu vou criar umas funções aqui abaixo para auxiliar a gente. Aí eu só vou importar esse carinha que eu estou simulando o banco de dados, né? Então eu vou fazer o seguinte, export const get product by id aqui. Deixa eu criar uma função aqui, beleza? É basicamente isso. E aqui o que eu quero passar? Eu quero passar o ID. Então, o ID ele vai ser uma string, então eu já posso tipar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, tudo é em cima desse carinha aqui. E além de eu utilizar, eu vou exportar ele também assim que tá bom, eu tirei, mas eu vou deixar, né? Porque eu vou ter que usar só esse cara aqui e eu vou ter que usar essas funções aqui também que eu estou criando, que seriam uns helper, né? Funções que vai auxiliar a gente, perfeito? Então eu vou colocar aqui, return produto, né? Find, deixa eu ver aqui, find produto, desde que o produto.id ele já está tipado, então eu já consigo reconhecer aqui, ó, desde que o produto ID seja igual ao ID que eu passar aqui por parâmetro, beleza? Então eu buscando por ID, eu já vou separar aqui, eu vou digitar um ID, 1, 2, 3, 4, eu já vou conseguir pegar esse carinha, perfeito? Então eu vou criar uma outra aqui também, export const get new. Eu estou criando aqui, eu vou buscar por itens novo. Basicamente seria isso aqui mesmo, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse carinha aqui, itens novos, item novos que chegou, né? Export const get product by produto por categoria. Lembrando que aqui eu tenho que passar a categoria que eu vou pegar, e a categoria ela tem, por exemplo, eu vou vir aqui na nossa tipagem, ela pode pegar, ela pode ser qualquer uma desses carinha aqui, né? E sendo que ela é um string também, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui, retornar, né? Deixa eu só retornar. É basicamente isso aqui mesmo. Aqui é a categoria que o produto, esse produto aqui, ponto category, ó, ponto category. Lembrando que a categoria do produto desse cara aqui, ele tem que ser igual com o que eu passar aqui via parâmetro. Na hora que eu importar isso aqui, eu vou ter que passar um produto aqui via parâmetro, né? Então os dois tem que ser igual para ele filtrar, para ele fazer esse filtro para a gente. Eu vou colocar aqui no final, export default, né? Default, né? Produto. Pronto. E é basicamente isso. Qualquer coisa a gente vem e cria mais aqui se a gente precisar. Mas de início agora seria basicamente isso. Eu poderia fazer isso aqui lá dentro do meu componente, mas eu já vou fazer isolado porque eu posso utilizar em qualquer outra parte do meu código. Se eu quiser utilizar só uma aqui, eu não preciso
exportar de lá de dentro do componente, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui agora? O próximo passo seria criar o componente de novo item. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui em componente, eu vou colocar aqui categoria produto, eu não tenho a pasta produto, não produtos, eu vou importar aqui new item.tx, então eu já tenho aqui, criar uma estrutura básica, vou dar uma organizada nesse carinha aqui, lembrando que a gente vai estar utilizando o Native Wind juntamente com o Tailwind CSS, perfeito? Então a gente está utilizando nesse formato agora. Então a gente já criou o nosso componente. Eu quero começar aqui, ó, eu vou importar uns carinha, basicamente isso aqui mesmo. Esse cara aqui, deixa eu só quebrar aqui, que eu vou adicionar mais alguns componentes aqui embaixo. Já quero organizar. Vou passar para cima, aqui para o início, né? Beleza, então vamos lá. Eu vou adicionar aqui também uma imagem. Eu vou adicionar aqui também uma scroll view. Lembrando que já é componente do próprio React Native. Eu vou adicionar também aqui um touchable opacity. Eu vou adicionar também aqui um precebo, que é botão que não tem animação, não tem nada, tá bom? Então ele é só simplesmente um componente de botão de que você vai só pressionar e ele vai realizar uma tarefa para a gente. Aqui eu vou importar também aqui do meu Ionix, expo vector icons. E eu quero importar, eu vou utilizar o Ionic mesmo, né? Ionicons. Eu vou utilizar aqui o ícone de voltar. E eu vou importar aqui abaixo agora. Seria o meu componente de banco de dados mocado. Barra src barra database, né? A gente está lá dentro do database e produto aqui foi o que a gente criou. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui o get, esse carinha aqui, get itens novos. Então é esse que eu vou utilizar. Olha só, deixa eu só voltar aqui. Então eu posso importar aqui, que é a base normal, né? Que é o produto que você está vendo aqui, importação. Ó, eu utilizar aqui, ó. A gente tem o Get Products by ID, o por categoria também, e o nosso itens novos, beleza? Então eu quero importar aqui os itens novos, e é esse carinha que a gente vai utilizar. Eu tenho umas annotation aqui que eu vou adicionar até para ficar melhor para você. Dá uma pausa aí e anota esses carinha que faz parte do nosso componente. Eu estou anotando aqui para que você possa até então saber o que a gente vai passar aqui. A gente vai criar um componente dinâmico que a gente vai utilizar ele, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a montar o nosso componente. Legal? Então eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu estou passando aqui esses itens aqui, mas como que eu vou fazer um componente dinâmico? Como que eu vou fazer um componente dinâmico? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo aqui, o ver tudo também. Então eu vou interface new itens props new. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma interface new itens próprios, né? Esse new itens próprios, o que eu vou adicionar aqui? Lembrando que isso aqui não tem nada a ver com o banco de dados. As propriedades que eu vou passar aqui, ele tem a ver com o componente em si que eu estou criando. Na hora que eu utilizar, na hora que eu importar referente ao banco, eu importo aquela tipagem que eu criei lá. Eu quero passar aqui um title, ela vai ser uma string. Eu quero também aqui passar um CEO. CEO, peraí, eu escrevi SEO text, né? Ele vai ser SEO router, para onde que ele vai direcionar. O onSEO press, que ele vai ser um componente que vai ser pressionado e não vai retornar nada. Então, um current symbol, também um item de limite e o máximo de itens aqui,
que eu vou utilizar. E aqui eu quero importar esse carinha aqui. Ó, eu vou utilizar aqui o New Items, Props. Eu vou já definir alguns valores padrões aqui também, tá? Então, no Title, eu quero adicionar esses carinha aqui como padrão, novos itens, ver tudo. Então, ele vai direcionar para modal, pronto produto. Eu vou criar uma pasta de modal depois e criar uma pasta products, né? Ou eu posso, mas eu vou criar produto, né? Uma pasta aqui, por exemplo, eu vou adicionar uma pasta modal nesse estilo aqui e basicamente eu vou criar um modalzinho produto, para onde que vai ser direcionado esse carinha aqui, tá? O OnPressSeal vai ser assim, então o nosso símbolo, eu vou tirar esse carinha aqui, vai ser esse cara aqui, né? Que é o símbolo current symbol, né? Que é a nossa moeda local aqui, ó, que é o current symbol. O limite dele, os itens, limite de item vai ser falso e o máximo de itens aqui eu quero colocar com 4 por enquanto, ou você pode colocar com 5, alguma coisa assim. Eu vou colocar 4 porque é a quantidade que a gente tem aqui no banco, né? Então, o que a gente está simulando aqui, o nosso banco, é basicamente isso que a gente tem, ó. Item 4, beleza? Então, é por isso que eu coloquei 4. E agora a gente vai começar a montar esse carinha. Então, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, const, eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Opa, aqui não. Aqui. Daqui a pouco a gente volta com o nosso componente, tá? É const itens. Ele é igual a get new, né? Então, eu estou fazendo aqui uma instância, criando um objeto dessa função minha que eu criei lá no nosso banco de dados. Eu criei um objeto para que eu possa se trabalhar com esse carinha aqui, né? Que ele é o que a gente vai buscar os itens novos lá e vai centralizar tudo nesse cara aqui, nesse objeto, beleza? Const display. Então, display items. Display items é igual a limite. Deixa eu ver aqui, limite de itens. Ele vai ser uma coisa ou senão vai ser outra, tá? Então, ponto slice. Ele vai ser aqui 0, é basicamente isso aqui mesmo, tá? Vai ser 0 o máximo de itens, ou senão vai ser o itens, esse carinha daqui de cima. Então, eu já tenho aqui, olha, o display items, que é o produto, legal? E agora vamos fazer o seguinte, deixa eu criar uma função aqui, handle, select all items, selecionar todos os itens. Então, vai ser uma função anônima. Deixa eu só colocar esse carinha aqui. E por enquanto aqui eu não vou passar nada, eu só vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou fazer uma verificação se o onSeal, onSeal press, se ele foi clicado, né? Então a gente vai colocar esse cara aqui como uma função, ele vai fazer esse processo. Caso contrário, ou se não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Seal Press, não, a rota, perdão, vai ser a rota. Opa, deixa eu só fazer o seguinte, e aqui a gente vai colocar, vai direcionar para a rota. Então, o que eu vou fazer aqui? Const router, ponto user router, deixa eu só importar esse carinha, router, router.push seal router, que é esse cara aqui, que já mapeei basicamente a rota. Eu posso passar ele aqui, por exemplo, eu posso fazer assim, e eu posso passar basicamente a rota aqui. Então, como que esse seal router aqui, ó, é uma função, ó, aqui, ele é um string, então eu posso fazer o seguinte aqui, ó, seal router, né? Eu posso fazer, claro que tem que tirar esse carinha aqui. Deixa eu ver se é isso que eu tô. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui se eu consigo mudar esse cara aqui, eu teria que colocar uma função, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então ele só tem que direcionar para o produto e não vai ser outro. Mas eu vou mais para frente a gente muda esse componente, a gente transforma esse carinha aqui como dinâmico, beleza? Por enquanto ele vai direcionar para esse modal aqui. A gente já está colocando ele aqui, mas a gente passa ele de forma dinâmica. Então é isso. No handle, quando eu clicar no item, ele vai fazer a verificação,
ele vai ser on seal press, ou se não, ele vai para a rota e vai ser direcionado para a nossa rota aqui, beleza? Então é basicamente isso. Const handle, const, né? Handle itens ou item, não, aqui é item, né? Que eu pressionei no item. Deixa eu só voltar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte: aqui eu tenho que passar o meu carinha, o meu item. Eu posso fazer o seguinte: o meu item aqui eu tenho que passar o item completo. Então, ou eu posso fazer o seguinte: eu vou mapear aqui agora. Eu vou pegar o meu. Como que era o nome da minha interface aqui? Deixa eu só pegar a minha interface. Interface produto, né? Produto. Deixa eu só ver se era isso mesmo. Produto. Interface ponto. Aqui, só que na realidade, eu não precisaria de todo o produto. Aqui eu precisaria só o ID. Então, title, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu não precisaria tudo. Então, como que o item aqui, eu só preciso passar o item? Não, eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer assim porque vocês já vão entender daqui a pouco. Esse router aqui eu vou passar para cima. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Se eu pressionar em cima do item, eu vou fazer o seguinte. Eu vou router.push, que eu já tenho. Eu já tenho aqui, só que eu vou colocar aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui crase invertida para que a gente possa utilizar também esse carinha aqui. Eu quero colocar a variável aqui dentro, né? E eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui barra produtos, que é produto, né? Productos, ou produto. E eu vou colocar aqui barra, uma variável aqui, item.id. Então eu quero direcionar aqui para o meu ID. Eu tenho que tirar esse colchete aqui, claro que isso aqui não existe. É assim. Lembrando, assim. Eu estava errando, tá? Então eu vou direcionar para o meu produto, que eu vou pegar basicamente vai ser detalhes de um produto só, né? Então, se eu clicar em cima de um produto, eu vou ser direcionado lá na lista para o meu produto em si, que eu vou pegar só aquele ID. Voltando aqui no banco de dados, na hora que eu clicar no item 4, ele vai pegar o item 4, vai levar para uma outra tela que vai puxar só os detalhes desse produto aqui. Esse cara aqui vai fazer esse processo para a gente. Então, agora o que eu vou fazer? O seguinte: eu quero formatar agora o nosso preço. Const format price. Então, eu vou criar uma função aqui para mim trabalhar com esse carinha também. Eu vou fazer o seguinte: aqui eu tenho que passar alguma coisa como parâmetro, que seria o price. Então, eu vou pegar aqui também. Eu posso mapear aqui o produto também, né? Porque depois eu pego, igual eu peguei o item aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte: return. O return, eu quero colocar aqui number, que lembrando, o meu price lá era o price.price. Eu posso colocar aqui item também. Item, claro que eu tenho que trocar aqui agora. Item.price. Ponto to fixed, que eu quero fixar esse cara em 2, que é uma função, né? Aqui também o replace, isso aqui mesmo, tá? Eu ponto, ou se não, vírgula. Ele vai respeitar certinho assim, ó, por exemplo, se for 2000,00
pegando o nosso e vai adicionar também o nosso BR, tá? Então ele vai ficar desse jeito assim, ó. Ele vai fazer um replace entre o ponto e a vírgula conforme a quantidade de casas, se for, ou se não, se for só assim, ó, só R$ 500, ele vai meter uma vírgula aqui e vai seguir nesse padrão. Caso contrário, que seja acima de 5, né? Aí ele vai adicionar um ponto antes. Seria basicamente isso. Então eu vou fazer o seguinte: se for diferente de itens e itens.length for igual a 0, aí ele retorna nulo para a gente e a vida segue aqui, beleza? Então você pode colocar uma outra tela, que é alguma coisa assim para direcionar, um informe ou qualquer outra coisa. Eu quero colocar nulo porque eu quero que ela fique especificada ali na tela home mesmo, que ela não saia para canto nenhum, perfeito? Então eu coloco um nulo que ela fica paradinha ali. Então a gente já criou basicamente a lógica de todo o nosso componente que a gente vai trabalhar agora. O que eu vou fazer? Eu quero adicionar ou eu quero começar a criar o nosso componente em si. Então agora a gente já tem toda a nossa lógica pronta. Já dei uma passada aqui o que esses caras vai fazer. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a montar agora os nossos componentes, que eu basicamente não montei nada, né? Que seria esses caras aqui agora que a gente vai dar vida para eles. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar uma view mesmo aqui por fora. Margem top, eu posso até, deixa eu vir aqui, o nosso componente ele morreu, mas o margem top que seria abaixo, eu poderia até deixar aqui mesmo. Deixa eu só fazer o seguinte, vou colocar um margem top 6, depois a gente, qualquer coisa, ou 4 ou 3, né? Então o 3 aqui ele já está pegando com 12 pixels, e depois a gente vem e dá uma mudada aqui, qualquer coisa, tá bom? Então vamos montar ele primeiro, daqui a pouco a gente executa o nosso componente aqui. Então aqui vai ser o nosso cabeçalho com o título botão ver tudo. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma view. Esse eu vou utilizar o class name. Opa, class name, né? Class name. E aqui dentro eu quero colocar um flex de linha. Itens center justify between. Justify between, que eu quero um em cada canto. Eu quero o título num canto. Que aqui dentro dessa view basicamente seria uma box, uma caixa ou alguma coisa assim, né? E eu quero também colocar um margem boto 2 e aqui dentro eu vou adicionar um título e adicionar o botão ver tudo, que é o que a gente tem aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é o título e o botão ver tudo. Eu já vou adicionar esse cara dentro do próprio componente mesmo, por isso que eu coloquei o justify between, porque eu quero um em cada canto, perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, um text, eu vou passar aqui o meu title, esse carinha aqui, ó, opa, deixa eu só vir aqui, esse cara aqui, ó, o title, né, que é o novos itens, eu posso passar de forma dinâmica também, ó, eu posso tirar esse cara aqui, claro que aí eu vou ter que usar lá no componente agora, tá, na hora que eu utilizar o componente, é porque aqui eu já deixei fixado porque eu não vou utilizar esse componente para nenhum outro local. Se caso eu vim um dia utilizar, aí eu tenho que tirar aqui. E na onde que eu importei ele lá no código, que seria aqui na home, aí eu teria que adicionar esse carinha aqui na home, que seria o título. Eu teria que importar aqui o carinha e adicionar o título aqui, beleza? Então seria basicamente isso. Por enquanto eu vou deixar aqui, eu coloquei esses itens mocados, até o mapear também eu posso tirar daqui, aí eu vou ter que utilizar aqui também depois, beleza? A gente vai fazer isso aí um pouco mais para frente. Eu adicionei aqui só para que você pudesse entender como que é o processo, que eu posso adicionar aqui, olhando por um lado de que eu não vou utilizar esse componente em mais nenhum outro local. Mas se eu quiser reaproveitar esse componente, aí eu tenho que passar de forma dinâmica. Eu tenho que tirar esse carinha aqui para importar lá no componente na onde que eu utilizar, beleza? Então, por enquanto, deixa aí e vamos seguir com o nosso componente aqui. Então, basicamente, o título eu já criei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estilizar esse cara aqui agora. Eu vou colocar aqui um text 2 ou 2 XL, um font bold. Eu vou adicionar também o font bold aqui. O font eu posso pegar aqui o Burlow, font Burlow, pegar um 700, né? Que a gente já tem fonte configurada.
E eu vou pegar aqui também um text zinc. Opa, Ciel, não um zinc. Um zinc pode ser um zinc 700, alguma coisa assim, um zinc 800. Então eu adicionei aqui um zinc 800, qualquer coisa a gente vem e muda, né? A gente dá uma melhorada daqui a pouco. E aqui abaixo, que seria o nosso botão, eu vou utilizar o meu Touchable Opacity. Aqui no meu Touchable Opacity, eu já quero fazer o seguinte: o meu Activity Opacity eu vou colocar como 0.8 ou 0.7, até para ele não ter aquela animação muito forte. Eu quero dar uma diminuída nela para deixar bem leve, bem clean mesmo, tá? Então, o meu OnPress aqui, eu vou colocar o meu Handle Select Items, que seria o meu handle seal não, Select Items não. Handle, opa, deixa eu só, o meu handle seal, seal OnPress, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, para lá, handle. Esse nome aqui eu vou trocar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele um nome intuitivo de pressionar. Para mim saber handle seal on press, para mim pressionar todos os itens, né? Então vai ser esse cara para não ficar muito confuso os nomes, tá? Então basicamente é isso. Legal. E aqui agora vou colocar um class name, flex de linha e item center. Pronto, é basicamente isso. Nosso botão. E agora, claro que eu vou adicionar um texto aqui, né? Um texto e um botão, ou um texto e um botão não, um texto e um ícone, que seria o nosso Chevron Right, né? Eu vou pegar o meu Ionic. Meu Ionics, deixa eu adicionar aqui. Basicamente é isso mesmo. E o nosso... E em volta desse ícone, deixa eu fazer o seguinte, eu vou adicionar uma view, porque eu quero adicionar um detalhe bem interessante, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um class name, vamos estilizar por aqui, um BG Blue 500, 600, vou pegar aqui, ó, BG Blue 600, o round de full, eu quero ele todo redondo, um W, que seria um width de 6 pixels, que ele seria 24, 5 pixels, que seria, 25 pixels, um H de 5 pixels também, e também eu vou colocar o item center e um justify content center, legal? O nosso texto aqui, eu vou fazer o seguinte, seal text, legal, seria o seal text aqui, seria esse carinha aqui, ó, que eu estou passando como uma string, né? E eu estou importando ele aqui que já tem o ver todo. Ele está mapeando também como padrão. Mas eu posso importar esse cara aqui. Depois a gente vai fazer uma refatoração. Eu posso importar esse cara lá no meu componente também. Beleza? Então já estou passando ele aqui. Deixa eu só estilizar ele aqui. Um text base, um font Burlow 500, text zinc, um text zinc 700 e também aqui um margem right aqui de 1 pixel. Vou dar um de 4 pixels, né? 1 significa 4 pixels, até para dar uma distanciada do nosso ícone. Que você está vendo aqui, ó, 4 pixels, até para dar uma distanciada do ícone em si, beleza? Então o nosso botão, basicamente o nosso title aqui, ele já está funcionando. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui executar. Eu vou vir aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar minha aplicação, que ela caiu, né? Então eu vou executar minha aplicação até para que você possa acompanhar, eu e você, para que a gente possa acompanhar também, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para cá, eu vou dar uma organizada aqui agora, deixa eu só mostrar aqui de novo, organizar aqui, beleza. Vou trazer o meu terminal para cima, já está quase terminando, ó, é rapidinho. Então vamos só aguardar aqui o carregamento. E carregou, deixa eu só autenticar. Você não vai conseguir ver, né, agora, porque
Na hora que eu conecto, ele deixa a tela preta, mas a gente já acessou aqui a nossa aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui agora, o meu index aqui. Por exemplo, esse cara aqui, deixa eu só tirar ele, que eu não quero mais ele. E eu vou importar o meu componente agora, o new item. New item. Vamos ver, só carregar. Opa, ele deu um erro. Claro que já apareceu aqui pra gente, ó. Só que eu tenho algumas propriedades que eu sou obrigado a importar aqui, né? Ele não deu erro, basicamente eu teria que importar aqui, ó. Eu tenho algumas informações que eu teria que utilizar aqui, que é obrigatório. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só ajustar esse botão aqui, que é o ícone que a gente tem aqui. Eu vou vir aqui no nosso protótipo. Aqui, ó, se você observar, categoria não, aqui, não, aqui, ó. Esse cara aqui não, é esse aqui, ó, new item. Então, eu vou ter aqui um botão. Ele tem aqui um botão de 34 por 30, basicamente, né? Ele é um pouco mais comprido do que redondo por si, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no item, deixa eu só salvar aqui. Eu vou vir aqui no item, eu tenho aqui 6 pixels, eu vou colocar um 7 pixels. E eu posso colocar também aqui 6 mesmo. Então, deixa eu colocar um 6. Um 6. Eu vou colocar um padding de 2, que é um padding seria interno, né? 5, deixa eu ver aqui como que vai ser. Ó, legal. 5, eu vou diminuir para... Opa, 56 não. O IDF dele seria para 5. Deixa eu só diminuir aqui. Eu acho que... Acho não, eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Eu vou mandar direto esse carinha aqui. Eu vou mandar aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que tirar porque o meu botão aqui, esse cara aqui, eu vou ter um texto ainda, ver tudo, né? Porque ele é um botão, legal, eu teria que mexer na configuração aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui ó, no meu botão um BG Yellow 200, né? Só para a gente identificar. Ó, deixa eu só. Eu tô com um negócio aqui. Eu vou ter que mexer na configuração desse carinha aqui. Ficou legal. Agora eu vou ter que diminuir aqui o IDF. Ter que diminuir aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara aqui. Deixar a imagem direto. Deixa eu só acessar novamente. Então ficou legal, mas eu vou fazer o seguinte, o BG aqui, ó, esse BG aqui eu vou adicionar aqui, BG Blue, então eu vou colocar um Blue 600, aqui no botão em si, né? Só que o ícone agora eu vou colocar para branco, o texto também aqui eu vou colocar para branco também. Eu vou colocar um Align Item Center, Justify Content Center também. O ícone, margem right. E é basicamente isso aí mesmo, o texto aqui. Deixa eu só ver um texto. Margem right. Margem bottom de 1 também. Ó, legal.
Então, agora ficou centralizado. Quando eu clicar, claro que eu não tenho essa página ainda, é por isso que ele deu erro. E eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Esse ficou legal assim agora. Quando eu clicar aqui, ele direciona para a nossa página. Na hora que eu criar ela, você já vai conseguir ver. Agora, claro que ficou diferente, mas ficou legal. Então, eu gostei assim. A gente já vai dando uma implementada aqui no nosso componente em si. Beleza? Então, agora aqui no meu produto, é uma string, ele está reclamando de alguma coisa aqui. Ele está falando que aqui é uma string. Eu posso tirar esse cara daqui. Router.push. Para fazer um componente dinâmico, eu teria que fazer nesse sentido assim. Aqui é uma string. Eu posso usar esse crouter aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu poderia utilizar esse cara aqui, ó, crouter, por exemplo, utilizar esse carinha aqui. Então, o que eu iria fazer? Aqui seria basicamente isso que eu iria utilizar agora. Em vez de eu passar lá, por exemplo, eu vou fazer a mudança no title, seria assim também. Mas daqui a pouco a gente corrige esse detalhe de... Aqui está dando erro porque essas rotas aqui eu não tenho, tá bom? Eu não tenho essas rotas, por isso que ele fica dando esses carinha assim. Então, beleza. Deixa assim, daqui a pouco a gente corrige. Essa rota aqui não existe, por isso que ela está reclamando aqui. Eu falo com o argumento, não tem, né? Então, vamos lá. Eu vou dando continuidade, daqui a pouco a gente ajusta esses detalhes que está faltando. Eu vou fazer o seguinte, fora do meu componente aqui, fora dessa view aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um outro componente. Eu quero adicionar agora um scroll view. Então, eu vou fazer o seguinte, um scroll view, né? Daqui a pouco a gente ajusta essa scroll. E dentro dessa scroll agora, eu vou fazer o seguinte. Dentro dessa scroll agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o meu display name. Display items.map. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou mapear como item mesmo, como itens, item. Então, item, e aqui dentro eu vou mapear todo o meu componente. Eu vou colocar um precebo, aquele um que a gente importou, e é basicamente isso. Eu coloquei esse carinha aqui até para não dar erro. Ele vai reclamar aqui porque a gente está renderizando componente único aqui, né? Então a gente teria que colocar basicamente algo aqui. Eu já quero trabalhar aqui dentro já desse componente. Ele vai renderizar na horizontal mesmo. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai ser horizontal. Eu vou colocar aqui show indicator, show horizontal indicator false. E o container aqui, eu quero colocar um padding right aqui, que seria na direita de 10. Na hora que eu rolar até o final, ele vai dar um espaço, um padding de 10. E aqui o nosso class name, eu posso dar um gap de 2 também, de um para o outro. Aqui ele vai dar um espaço de 8 pixels de um componente para o outro, vai dar um espacinho ali, né? É basicamente isso. E aqui dentro a gente vai renderizar o nosso componente agora. Aqui no nosso botão, eu já vou fazer o seguinte. A minha chave aqui, que eu vou passar a minha chave, eu vou pegar o meu item, ponto, ID, que é a chave única, né? Então, agora, na hora que a gente dá uma renderizada, ele já não vai dar aquele errinho amarelo, aquele warning, né? Falando que a gente tinha algo para ajustar ali. Então, eu vou fazer o seguinte, o meu onPress aqui, ó, quando eu clicar, o meu onPress agora, eu vou criar uma função, a arrow function, vai ser o meu handle item press, e eu vou passar o meu item aqui dentro. Lembrando que é o meu item todo. Eu não tenho, não apareceu nada aqui, porque eu não tenho nada aqui dentro. E se eu vir agora, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou renderizar aqui. No primeiro aqui, eu vou passar a imagem, eu vou mapeando uma por uma aqui. O que significa? Então, vou fazer o seguinte, a imagem. Aqui eu quero pegar aqui o meu carinho, o meu source.item.image. Deixa eu ver. Eu acho que ela
As imagens já tá aparecendo, apesar que eu tô com erro de sobrecarga, que seria tipagem aqui, né? Mas as imagens já apareceu. Ó, eu tô com um gap muito grande aqui, que tá dando um espaço muito grande, um IDF de 40. Então, eu tô com um IDF de 40 aqui, ó. Basicamente isso aí, eu tava com um IDF de 40 e as imagens, a não ser com botão. Tá, eu vou ajustar a imagem já daqui a pouco. Eu vou deixar 40 mesmo. Eu vou fazer o seguinte aqui. O meu Alt, deixa eu ver se eu importei essa imagem aqui. Eu importei a imagem, né? Eu já importei a imagem. Então, esse componente aqui eu não preciso de Alt. O meu class name aqui eu vou colocar o W como full e o H também aqui como full. Então, ele vai ter que respeitar o meu botão. E é basicamente isso mesmo. Agora eu tenho que dar um espaço aqui abaixo. Seria para a gente até começar também se liberar um espaço aqui abaixo no meu scroll também, que seria, por exemplo, um padding ou algo assim. Eu venho aqui no meu item aqui, eu tenho um scroll, esse carinha aqui, ó. O padding bottom dele, eu vou colocar aqui para uns 200 pixels. Então, na hora que eu der uma arrastada aqui, ó, eu tenho que ajustar agora. Tá. Esse HFU aqui, eu acho que não funcionou. Eu tenho, deixa eu ir lá no meu protótipo, eu vou dar ó, a imagem, ela tem 130 por 130. Então eu posso passar o seguinte, eu vou deixar aqui full e aqui 130, na realidade eu tenho que passar 130 assim, ó. 130 pixel. Ó, legal. Ela já ajustou, deixa eu só minimizar aqui para que você possa ver. Agora ela já ajustou certinho do jeito que a gente queria. Eu vou colocar aqui o botão, deixa eu tirar o padding 2. E aqui no meu botão eu posso colocar um gap 4. Esse gap aqui não funcionou. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou adicionar esse gap aqui. Gap de 10, 2, 8, né? Vai ser 10, agora funcionou. Legal. Então, deixa eu ver se é full 130 e o meu 130 de comprimento. E eu também quero colocar aqui na minha imagem um resizable mode. Eu vou colocar aqui o cover, aqui, ó, esse carinha aqui, para a imagem se adaptar ali dentro. A imagem, ela tá bem tremida, assim, porque eu fiz o download da imagem pequena, só para a gente mesmo dar uma mapeada aqui, dar uma organizada nesse carinha, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma view por fora da imagem, que eu quero ajustar ela com algumas coisas aqui, com alguns detalhes importantes. Eu vou adicionar aqui um bg.gray, eu vou colocar um bg.zinc, zinc de 100. Eu vou colocar aqui um rounded, de deixa eu ver aqui, MD. Eu vou também colocar aqui um overflow hidden, margin bottom 2, width 36 e o H também, que seria right, né, ponto 36 também. Então, basicamente, ele ficou assim, ó, deu uma ajustada. O margin bottom, width, deixa eu só ver um detalhe. Eu posso tirar esse gap aqui agora. Legal, não preciso mais lá o gap, então eu já dei uma ajustada no próprio componente, ele ficou redondinho, ficou legal, já deu um tchan agora para o nosso componente, eu gostei aqui. Margin bottom, width, legal, legal, legal. Deixa eu ver aqui. Gap 1. Eu acho que ficou muito. Tá bom assim, tá bom, tá bom. Então ele começa aqui no início. E a gente dá continuidade aqui agora. Então, o próximo item que eu vou adicionar aqui seria detalhe do produto.
detalhe do produto, que seria a gente iria adicionar abaixo desse carinha aqui. Aqui logo abaixo que a gente vai adicionar o item do produto. Esse item do produto, eu vou lançar aqui uma view também por fora, para a gente controlar esse cara aqui, né? Vai ser um class name, um text não. Tá, deixa eu só ver o seguinte. Vamos primeiro adicionar as informações aqui. Um text. Eu vou item.description, class name, text.zinc, -600, um text.sm, um margin bottom 1, line clamp 2. Ó, legal. Então, basicamente, ele trouxe as informações, ele vai colocar no máximo 2 linhas ali pra gente, perfeito? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais um outro carinha aqui. E esse carinha aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu current symbol, que esse cara aqui é o meu símbolo current, e o meu também, o meu format price, que eu vou passar o item aqui, que eu vou pegar esse format price, eu posso criar esse cara aqui em um local diferente, que eu posso utilizar em mais locais aqui da minha aplicação, e aqui dentro eu estou passando o item ponto price, o item ponto price, ou passar o item, o item, é isso mesmo, é o item só, tá? Então, o item ele já entende como que ele já está pegando o price. Aqui embaixo nessa função, ele já pega o item.price aqui em cima. Legal, é só o item mesmo, tá? Então, ele já pega o item.price aqui, ele já está formatando para a gente. Eu passo o item aqui, agora a gente vai estilizar esse carinha aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, text.zinc, legal. Então, eu vou pegar aqui um texto.xl. Eu quero dar uma cor para ele aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma cor diferente aqui. Blue. Vou pegar o Blue 600, uma cor que a gente está utilizando como padrão aqui. Eu vou colocar como... Deixa eu colocar um Burrow aqui, um 900. Isso, dá uma fonte um pouco mais forte, né? Esse margin bottom aqui eu vou tirar para ele ficar um pouco mais próximo. Legal, é isso. Então a gente tem aqui. Quando eu clico, por enquanto ele não está fazendo nada. Ele faz sim, ele direciona. Então ele direciona para o detalhe. Se eu clicar num item, ele direciona para o detalhe ele direciona para o detalhe do item. Então tá aqui, ó, produto 2. E se eu clicar no produto 3, vai aparecer aqui, ó, produto 3. Só que agora eu tenho que mapear lá do outro lado para mim fazer todo esse processo, importar certinho. Se eu vou aqui ver todos, eu direciono para o modal.product. Tá certinho, perfeito a nossa configuração aqui. O que eu vou fazer logo em seguida? Eu vou dar uma refatorada nesse código. Algumas informações aqui que eu estou passando mocado aqui no próprio componente aqui, na importação da propriedade, eu já estou dando o valor para ele, então eu quero passar esse valor dinâmico. Eu quero poder importar aqui. Legal? Então eu quero poder importar esse carinha aqui. Então é por isso que eu vou dar uma refatorada nesse cara aqui. Primeiramente a gente criou, está passando legal, a gente já configurou ele aqui. A gente vai refatorar ele para que a gente possa melhorar ele um pouco mais. Na vida real, é dessa forma. Você cria os dados mocados por enquanto, até receber as informações do back-end. Quando você trabalha juntamente com o back-end, né? Até o back-end desenvolver o produto lá, você vai desenvolvendo com dados mocados. Na hora que a equipe de back-end passa o link, passa o acesso para você, você só faz os ajustes, faz a refatoração e mapeia tudo certinho para que você possa ter acesso a esses dados, né? Então a gente já criou uma lista aqui interessante. A gente já tem o nosso carrossel aqui também. Então a gente já tem 2 dados importantes aqui da nossa aplicação. Se você observar, você viu que ficou muito grande agora. Eu vou fazer o seguinte, aqui nesse cara aqui agora, eu posso até diminuir. Eu posso até diminuir para 50. Ó, 50 ficou legal. Então ele está dando espaço no final lá de 50. Legal, legal. Ficou bom, ficou bom. A gente tinha mexido lá no componente aqui, por isso que ele ficou bem maior, porque a gente tem uma outra scroll view. Se a gente não mapear certinho, a gente acaba se perdendo nesses caras aqui, tá? Background color.
Eu vou colocar aqui um tomato só para você poder se localizar. Tomato, que é um vermelho, né? Ó, e ele tá pegando essa parte de baixo aqui. É só esse cara aqui, tá? Ele tá pegando aqui, o carrossel corre para lá e para cá. Então ele tá pegando aqui abaixo, você pode ver bem no cantinho aqui, ó, passando aqui em cima também. E aqui tá pegando no limite dele também, ó. Você tá vendo as pontinhas aqui? Legal? Ele tá pegando esse carinha aí. E assim a gente vai dando continuidade com o nosso desenvolvimento aqui, perfeito?